Outro passo que nós vemos aqui, que foi fundamental para que o eunuco viesse à conversão, foi o ensino das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Filipe tomou a palavra e, começando nesta Escritura, anunciou-lhe Jesus. Eu não vejo aqui, prezados, Filipe mencionando para o eunuco: olha, eu estou aqui porque um anjo de Deus falou comigo lá. Eu estou aqui porque o Espírito de Deus falou comigo. Não, ele não falou nenhuma dessas coisas, embora ele poderia ter usado para abrir o coração do eunuco, mas ele foi diretamente no que? Ele foi nas Escrituras. Ele começou a usar o Moisés, ele começou a usar Davi, ele começou a usar os Salmos, ele começou a usar os profetas e anunciou a Jesus Cristo para aquele homem, porque aquele homem, ele certamente tinha conhecimento das Escrituras, e o Filipe então foi mencionando cada vez mais as Escrituras, e o coração e a mente daquele homem foi se abrindo. Por quê, meus prezados? Porque as Escrituras Sagradas. Certa vez o apóstolo Paulo estava pregando em Tessalônica, e depois de ter pregado um pouco em Tessalônica, os homens de Tessalônica, principalmente os judeus, rejeitaram a Paulo e o expulsaram da cidade. Não foram receptivos a Paulo, mas quando Paulo saiu da cidade, ele foi até Bereia, e ali na sinagoga, Paulo, como de costume, estava anunciando a palavra de Deus, estava pregando a respeito de Jesus, baseado no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Aleluia! Eram pessoas que estavam voltados para a palavra de Deus, eram pessoas que estavam querendo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e não existe nada que pode fortalecer a nossa vida, não existe uma mensagem que pode mudar a vida do homem, não existe uma palavra que pode alertar a pessoa da condenação do inferno, a não ser a palavra do Senhor Jesus, as Escrituras Sagradas. E Jesus, certa vez, meus prezados, disse aos judeus: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles estavam equivocados sobre certos ensinamentos, e Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Então, o que nós devemos fazer, prezados? Nós devemos seguir o que Jesus ensinou na sua palavra. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam, e nelas vocês vão encontrar a vida eterna. Louvado seja Deus! É preciso cada dia, prezados, examinar as Escrituras. E foi por isso que Paulo deu um conselho a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E como, prezados, nós vamos manejar a palavra da verdade? Lendo a palavra, estudando a palavra. Nós temos tempo para bastante coisa na nossa vida durante a semana, e muitas vezes está faltando tempo para a leitura da palavra de Deus. Existem pessoas, crentes antigos, que nunca leram a Bíblia uma vez inteira. Existem até obreiros que nunca leram a Bíblia inteira, nenhuma vez. Mas é preciso, prezados irmãos, se familiarizar com a palavra de Deus. Foi isso que Filipe fez, prezados. Ele usou as Escrituras Sagradas. Se não fosse as Escrituras Sagradas, toda a sua revelação poderia entrar em descrédito. O eunuco poderia ter dito a Filipe: mas eu tenho certeza, será que o anjo te falou mesmo? Será que o Espírito falou? Mas como ele começou pelas Escrituras Sagradas, ele convenceu aquele homem, e aquele homem abriu o coração para Deus. Louvado seja Deus! Então é necessário, prezados, crer, usar as Escrituras.